você tem tenho paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. Em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar. Senhor, estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar. Jesus, diante de ti estou prostrado. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio 87.9. Bom dia também a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que, como a música que nós ouvimos, a canção que ouvimos, cada lar tem a paz do Senhor. Nesta manhã, nós estamos novamente no ar, porque desejamos estudar a Bíblia com você. Somente a Bíblia, independente de qualquer denominação religiosa, de qualquer credo. O livro sagrado é o livro dos cristãos. Por isso, nós queremos estudá-lo com você. Você é muito bem-vindo nesta manhã ao nosso estudo. Estamos aqui com o pastor, com a irmã Ivone, que ressuscitou no programa. Que Deus abençoe a cada um de nós nesta manhã. Não é mesmo, pastor? É exatamente isso, né? Que as bênçãos de Deus permaneçam sobre cada um de vocês que nos acompanham, sobre cada família que vocês representam. A Ivone está de volta depois de um mês de férias em Poços de Caldas, junto com a família, mas antes dessas férias ela já estava um tempo ali dedicada aos estudos e por isso não estava na rádio conosco aqui, né? Apesar de que na rede social aqui no Facebook, a Ivone não aparece, mas ela está sempre nos bastidores, né? Assim como o Adriano também, que é o nosso técnico de som, o Guilherme, né, que está nos bastidores, acaba não aparecendo aqui na transmissão do Face, mas eles nos ajudam muito aqui. E, acima de tudo, né, alguém que não aparece também na transmissão do Face, né, porque nós temos uma impossibilidade espiritual com isso, mas que certamente está presente no pensamento, na palavra, na voz daquilo que nós buscamos compreender e transmitir, é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele não aparece fisicamente, como já apareceu no período em que ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos traz paz, isso nos traz tranquilidade, isso nos traz perseverança e esperança para que nós possamos suportar as provações e as adversidades de cada dia, sabendo que nós estamos sendo bem cuidados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom, né? Essas promessas
nos dão um alento, nos mantêm fiéis ao Senhor, nos dão uma motivação especial. E antes de iniciarmos o estudo da Bíblia, nós queremos convidar você a estar conosco em oração. Se você puder, mantenha-se em posição de reverência e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui porque desejamos muito agradecer ao Senhor pela vida, pelo despertar de um novo dia que representa uma nova oportunidade para te servirmos melhor do que fizemos ontem. Fica conosco, Senhor. Abençoa o nosso estudo, abençoa cada família que nos assiste e ajuda-nos a propagar o teu santo evangelho para que muitas pessoas possam reconhecer o quanto Deus deseja salvar a cada um de nós. Fica conosco nesta manhã, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este trimestre nós temos uma nova lição para estudar que tem por título Provados pelo Fogo, né? Esse provados pelo fogo é uma questão assim, não literal, né? Ela é, vamos dizer assim, apenas uma questão de que nós temos provações, nós temos dificuldades, não é? Hoje nós vamos iniciar o estudo do segundo tema, que chama-se Os Crisóis da Vida. A vida tem dificuldades para você? Vamos ver o que a Sagrada Escritura tem a dizer para isso, não é mesmo, pastor? Quando nós falamos a respeito de provação, prova, o verbo provar, ele tem um leque de compreensão muito grande, né? Então, quando nós, por exemplo, o Salmo, quando fala provai e vede que o Senhor é bom, o verbo provar ali no hebraico não está se referindo a fazer prova com Deus, porque Deus não pode ser provado, né? Aliás, tem um tema desse, tem uma expressão na filosofia que a gente usa, que Deus é improvável. Isso. Né? Por que Deus é improvável? Porque humanamente eu não consigo provar que ele existe, nem que ele não existe, mas eu posso saber que ele existe pela fé e por observar a sua ação na minha vida e por observar que os ensinos registrados, né, por as pessoas inspiradas por ele, sempre me conduzem para o bem, me conduzem para o melhor. Então, ele é improvável no sentido de que a ciência não pode provar, mas no seu conteúdo prático, né, eu posso experimentá-lo. Então, o texto ali do hebraico, quando o salmista coloca, né, provai e vede, esta prova é como provar um alimento. Experimente, sinta gosto, né? Como a gente fala, eu vou provar para ver se está bom. Né? Eu vou provar o alimento para ver se está bom. Esse é um viés do verbo provar. Um outro viés do verbo provar é quando eu vou ser colocado à prova, mas eu me preparei antes. Uma pessoa que vai prestar uma prova, né, mas direcionada ao preparo que ele teve anteriormente. Né? Então, quando a pessoa está preparada para a prova, agora esta prova está testando os seus conhecimentos, aquilo que ele conseguiu absorver, aquilo que ele conseguiu compreender. Esta é outra face do verbo provar. Né? A outra face, mais uma face do verbo provar, é quando eu sou provado em situações em que eu não estava esperando, em que eu fui pego de surpresa. E aí eu sou provado, eu passo por uma prova no sentido da resistência, no sentido da surpresa. Né? Então, principalmente esses 3 pontos, né, esses 3 leques aí do verbo provar, é o que a palavra de Deus trabalha muito, né, com a nossa percepção de fé. Então, o primeiro leque, né, a primeira parte do leque,
provar, sentir gosto de andar com Deus em Cristo Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, provar Deus espiritualmente. Provar naquilo que eu já consegui absorver, conhecer e colocar em prática, né? E ser provado, né? Provar dentro das adversidades e das surpresas da vida, como eu consigo reagir com paciência, com esperança, com harmonia, dentro daquilo que eu já consegui absorver de Deus. É por isso que o texto de Tiago, quando fala a respeito disso, né? Tiago, capítulo 1, versículo 12, olha como ele fala assim: feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Né? Então, ó, feliz é aquele que suporta com perseverança. Não é só suportar, mas eu tenho que perseverar. Só persevera aquele que tem esperança de melhora. Né? Então, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse texto tem uma grande promessa, não é mesmo? Uma promessa de que vai dar a esperança que vai receber aqueles que o amam. Que lindo, né? Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que observar as nuances dele, no que ele diz assim, olha, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação. Tá? Mas como é que ele vai suportar com perseverança uma aprovação? Ele tem que ter um objetivo. O primeiro objetivo que vai fazer ele suportar com perseverança é o quê? O amor a Deus. Né? Se não for o amor, o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, nada seria, né? Nada seria. Então, se eu não tiver como base o amor, eu não vou ter esperança, não vou ter perseverança e não vou suportar as provações. Né? Quantas pessoas, por exemplo, desistem do seu relacionamento conjugal, desistem até da educação dos filhos, porque perdem a base do amor. Então, perdeu o amor, perdeu tudo. Então, perseverar para ser aprovado e receber a coroa da vida, como é a promessa aqui do texto, envolve, em primeiro lugar, o amor. E aí vem uma reflexão grande para a gente. O quanto você tem amado a Deus. Jesus, quando fala a respeito do amor, ele fala, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos. Então, o que nós podemos observar? Que o amor está relacionado à obediência. Como é que um pai sabe que o seu filho ama? Porque ele obedece, né? Porque ele obedece, porque ele respeita, porque ele dá valor. Né? A nossa relação com Deus não é diferente. Agora, provações, né, nós vamos ter a nossa vida inteira. Limitações, problemas, dificuldades, adversidades. Né? O que Jesus colocou para a gente? Que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Ele ainda falou que era para ser animado. Tenha bom ânimo. Né? Então, né, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E ele fala, porque eu venci o mundo. E como que ele venceu o mundo? Ele venceu obedecendo a Deus. Perseverança e amor. Né? É isso que ele coloca. Né? Aqui o irmão Ed colocou, quando eu estava falando a respeito do texto lá de provar a Deus, né? Provar, sentir gosto. Né? O irmão Ed colocou aqui que isso também se aplica, ele está perguntando se isso também se aplica ao texto de Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 é o texto que fala dos dízimos e ofertas. Então, ele fala assim, né? Trazei a casa do tesouro todos os dízimos e ofertas, né? E fazei prova de mim. É exatamente isso, irmão Ed. Né? Fazer prova de Deus no texto de Malaquias não é provar Deus. Eu vou entregar o dízimo para ver o que vai acontecer. Né? Para ver o que Deus vai me devolver.
Fazer uma barganha, né? Fazer uma barganha. Não é esse tipo de prova. É provar no sentido de sentir gosto, né? Então, entregue os seus dízimos, as suas ofertas. O que o texto de Malaquias está falando é: faça a sua parte com responsabilidade e depois, né, experimente, sinta gosto em andar comigo, em caminhar comigo. E aí ele continua o texto falando o quê? Eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos infinitas, né? Então, a questão do texto de Malaquias, né, não é ofender alguém falando que ele é ladrão porque não está entregando dízimo e oferta. Pelo contrário, o que ele está falando é: sinta gosto quando você se entrega a Deus, né? E este gosto que você vai sentir vai te dar um prazer tão grande, tanto para você quanto para Deus, que Deus vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênção sobre você. Não porque você entregou o dízimo e a oferta, mas porque você sentiu gosto em andar com Deus. Olha que lindo isso, né? O gosto de andar com Deus, né? Mas veja bem, por que, então, nós passamos por momentos difíceis nesse mundo? Seria o tema que nós teríamos, assim, muitas pessoas estão passando por dificuldades, né? Nós tivemos aí a pandemia, que foi forte. Agora, Dracena está com um volume de dengue enorme. Muitas pessoas estão com dificuldades pessoais. O dengue não tem nenhuma prevenção, né? É difícil. Por quê? Por que nós passamos por momentos difíceis? Qual será o objetivo disso? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Quando nós observamos o tema, né, proposto no nosso estudo para hoje, os crisóis da vida, né? O que é um crisol? Né? Um crisol, ele é um recipiente de mistura química, né? E nós somos uma mistura química da vida. É né? mesmo. Nós estamos sendo construídos, purificados, transformados a cada dia, a cada momento. O problema é que a autoridade que Deus deu para nós sobre o planeta Terra, esta autoridade corrompida pelo pecado, ela nos traz tanto benefícios quanto malefícios também. E aí, o discernimento de como agir em situações em que possam nos trazer benefícios e malefícios, esse discernimento tem que ser espiritual. À medida em que as pessoas se afastam de Deus e vão deixando Deus de lado, os problemas vão aumentando. Eu lembro de uma situação em que a filha de um grande evangelista conhecido, né, que faleceu há poucos anos, que é o Billy Graham, né, quando teve uma situação numa escola em que uma pessoa entrou num colégio nos Estados Unidos atirando em todo mundo ali, e os Estados Unidos é um país confesso cristão, né? O Billy Graham era uma pessoa, um evangelista muito conhecido da Igreja Batista, muito respeitado. Ele era orientador da presidência, né? Por isso que ele acabou se destacando dessa forma também. E a filha dele, né, que tinha um vínculo com esse colégio, ela foi questionada pelo repórter, né, quando aconteceu isso dentro do colégio, esse tiroteio dentro do colégio, e o repórter perguntou para ela: aonde estava Deus nesse momento? No mesmo lugar que estava o filho dele quando foi crucificado, no não é mesmo mesmo? lugar. Mas a resposta dela foi uma resposta, assim, vamos dizer, iluminada pelo Espírito, né? Ela falou assim, olha, Deus é uma pessoa extremamente educada, e ele foi retirado das escolas, porque nas escolas não se pode mais falar de Deus. Nas escolas não tem mais ensino religioso. Nas escolas não tem mais profissão de fé. Então, vocês colocaram Deus para fora e ele respeitosamente aguarda ser convidado para entrar.
Nossa, que resposta iluminada mesmo. Né? Então, Deus ele é assim. O que acontece conosco? Por que nós sofremos dificuldades, aflições, adversidades? Porque nós vamos colocando Deus para fora da nossa vida. Né? E colocando Deus para fora e tentando resolver todas as coisas pelo nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias forças, pela nossa autonomia humana, nós podemos resolver algumas coisas? É claro que sim, Deus nos deu capacidade para isso. Mas podemos resolver tudo? Não. E se nós resolvermos tudo com a orientação divina, nós vamos ter muito mais paz, muito mais tranquilidade. Né? Nós vamos ter uma vida, né, como diz uma canção nossa, apesar das adversidades do mundo, né, pode cair o mundo, eu estou em paz. Né? Então, ter paz é algo que só se encontra quando nós, de fato, conhecemos a Deus e nos entregamos a Ele e caminhamos com Ele. Porque a paz, ela não pode ser circunstancial. Não pode depender do ambiente que eu estou inserido, da situação que eu estou vivendo. Se vier uma adversidade, se vier uma doença, como a irmã colocou aí, a dengue, por exemplo, a Covid, que veio essa pandemia, né, eu tenho que manter a paz, né, porque a minha paz não depende dessa circunstância. Se eu pegar dengue, mas foi Deus que permitiu que eu pegasse dengue para me ensinar alguma coisa? Não, eu não posso aplicar maldade em Deus. Deus não tem o intuito de colocar doença em ninguém. Deus não tem o intuito de provocar um acidente automobilístico, por exemplo, para ensinar alguma coisa a alguém. Isso são tragédias do mundo. Agora, Deus está presente no socorro, no amparo, né? Como diz o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Né? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta confiança, esta perseverança é que me dá motivos para continuar. Né? Que é o que Jesus apresenta. Eu venci o mundo. Né? Agora, como Jesus venceu o mundo? Morrendo na cruz. Que é uma coisa, uma tragédia para muitas pessoas, e para Deus foi a glória dele, né? A questão é, o que Jesus venceu na morte? Primeiro, ele venceu a morte, porque afinal nele não havia pecado, né? Mas o que ele venceu na morte? O pecado, né? Ele venceu todas as provações, todas as tentações. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo. Né? Mesmo assim, ele não caiu. Né? Ele não se entregou. Né? Jesus, o quanto que ele foi humilhado, o quanto que ele foi ridicularizado, ele poderia ter desistido do processo da salvação no caminho. Né? E, aliás, com o poder divino que ele tinha, falava assim, não vou salvar esse povo nada, eu vou fazer outro. Eles não merecem. Né? Eu vou fazer outro. Mas não é isto, né? Porque o amor, né, que ele tem na sua essência, ele é o amor, né? O amor na sua essência, ele não abandona a causa, né? Ele faz a perseverança, ele vai até o fim. Então, quando nós falamos, né, desses crisóis da vida, né? O crisol da vida nós vivemos num recipiente em que temos provações, temos dificuldades, temos adversidades, somos, né, agitados, né? Muitas vezes o crisol é colocado em centrífugas, né, para poder fazer a purificação ali, a seleção separar os elementos, né? Os elementos, ou até para juntar os elementos, né? Dependendo do caso da mistura. Mas a grande questão é, nós somos agitados pelas adversidades do mundo a todo momento. O que é que vai fazer diferença de fato na nossa vida? Confiança, perseverança, amor, respeito, obediência. É isto que vai fazer a diferença. E quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, né, nós sabemos que vivemos melhor. É por isso que nós sempre falamos aqui, este programa, o que nós estamos conversando com vocês, nós estamos crescendo juntos como cristãos. E cristão
não depende de denominação ou de vínculo religioso. Cristão tem a palavra de Deus como regra de fé e prática, a Bíblia, e colocando a Bíblia em prática, em obediência e amor a Deus, ele vai viver muito melhor. É mesmo. Também tem tudo isso que o pastor mencionou, tem a ver com as nossas escolhas, né? Quando nós obedecemos, amamos a Deus, estamos perseverantes no amor dele, nós vamos saber escolher coisas melhores para nós, não é mesmo? Sim. E mesmo assim, nós vamos ter em algum momento as surpresas. Às vezes, né? Nós estamos num mundo em que não há só o bem, né? Temos aí a luta do bem contra o mal, o grande conflito, né? E isso tudo traz umas surpresas para nós. Satanás pode assediar alguém da nossa família e nos trazer um grande prejuízo. Lembrando que, né, só trazendo, né, a memória de que a expressão Satanás, né, Satanás é uma expressão hebraica, né, que quer dizer adversário. Né? A palavra, às vezes as pessoas têm um certo preconceito com a palavra, né? Satanás está invocando o diabo. Né? Não é isso, não. Satanás é o adversário. Por que que o querubim ungido hoje é chamado de Satanás? Porque ele se colocou como adversário de Deus. Né? Toda pessoa que se coloca como adversário de Deus é Satanás. Todas as pessoas que se colocam como adversário nosso, passa a ser o nosso Satanás. Né? Ele é o adversário. Né? Diabo é uma palavra grega, já é de origem grega. Diabo é aquele que divide, que separa. Né? Então, eu sempre falo, né? Quando a Bíblia fala em Apocalipse, ela faz as duas referências, diabo e Satanás, né? Então, é o adversário que divide, né? O adversário que separa. A pessoa que provoca divisão para o mal, né? Diante da postura de adversário, né? Ele está fazendo o papel do inimigo. Agora, Jesus, ele falou, e nós não podemos esquecer disso, em 1 João 5,19, ele fala assim, sabemos que somos de Deus, né? E que o mundo inteiro jaz no maligno. Né? Nós somos de Deus, vivendo num mundo que tem a influência maligna. É claro que nós vamos ter problemas, porque nós somos, como diz o apóstolo Paulo, embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante de um reino vivendo em outro reino. Nós somos representantes do reino de Deus vivendo no reino em que é ordenado pelo adversário de Deus. Então, a gente não pode esperar que a gente vai viver aqui sem problema nenhum. Né? Sem nenhum problema. Por quê? Porque Satanás, né, ele não é contra a riqueza, a saúde, ele não é contra essas coisas que as pessoas imaginam. Satanás é contra Cristo. Né? E o que ele vai fazer é provocar situações em que você comece a duvidar da palavra de Deus, em que você comece a duvidar de Cristo. Quando nós somos colocados, né, usando essa figura do crisol, quando nós somos colocados dentro de um pote, às vezes parece que a gente é colocado dentro de uma garrafa e chacoalhado. Né? Assim, quando a gente é colocado nessas situações, nós muitas vezes questionamos, falando, mas Deus não está ouvindo a minha oração? Deus não está vendo o que está acontecendo? Abacuque, né, o profeta, faz essa pergunta, até quando? Né? Até quando o Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Mas daí qual é a conclusão que Abacuque chega? Ainda que a figueira não floresça, né, e que a videira não dê os seus frutos, eu permanecerei firme ao Senhor. Né? Ele tinha perseverança, né? Ele pedia para Deus dar perseverança para ele, né? Ainda, né? Ainda. Uma preposição muito importante, né? Para nós que estamos querendo ser perseverantes ao Senhor. Né?
Uma outra questão que eu acho interessante nessa fase do crisol é que Deus não vai colocar em prova alguém que ele sabe que não pode resistir, que ele quer melhorar as pessoas. Essa expressão que a irmã usou, Deus colocar alguém em prova, né? Essa é uma percepção que vem do judaísmo, Isso, né? isso. Na verdade, Deus não coloca ninguém em prova, né? O que acontece é que a vida humana, pela corrupção do pecado, nos leva a provações, né? E aí, Deus utiliza aquela aprovação para nos fortalecer, para nos purificar, para que nós tenhamos uma percepção maior e melhor da ação de Deus e dos cuidados de Deus na nossa vida. É o que eu já falei, que nós não podemos aplicar maldade em Deus, no sentido assim, Deus provocou um acidente e uma pessoa ficou paraplégica nesse acidente porque Deus quer mostrar alguma coisa para aquela família ou para aquela pessoa. Não, Deus não faz isso. Né? Pode ser que até essa experiência seja usada para melhorar as pessoas, né? Dentro das limitações humanas, Deus age para melhorar cada situação e para melhorar minha perspectiva de vida. É por isso que Jó, ele fala o quê? Antes eu te conhecia, né? Só de ouvir falar, né? Só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Né? Quando nós passamos por limitações, por provações, por questões limitadoras dessa vida, quando nós passamos por situações em que nós sabemos que somente a ação de Deus pode nos trazer transformação e mudança daquela situação, né? Nós entendemos a ação de Deus e os cuidados de Deus na nossa vida e nós passamos a ver Deus, que é o que Jó fala. Né? Não é só ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem cuidando. Os meus olhos te veem agindo. Os meus olhos te veem orientando. E aí a gente volta no mesmo ponto. Amor e obediência. Jesus, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Né? Porque se não for dessa forma, pode até trazer um efeito ao contrário. Né? Uma provação por uma circunstância da vida pode trazer ainda mais afastamento de Deus. Se eu não compreender os cuidados e o amor, ele pode trazer um afastamento ainda maior. Né? Por quê? Porque a pessoa que não se aproxima de Deus, não consegue observar os cuidados de Deus em meio às suas lutas e adversidades, ele começa a ter essa percepção de que Deus não está ouvindo, de que Deus não está cuidando, e que é até o próprio Deus que provocou aquele mal sobre ele. Aí ele vai achar que seguir Satanás é mais vantajoso, né? Muitas pessoas podem pensar. Podem pensar, mas a questão é nem seguir Satanás, mas fazer aquilo que Salomão em Provérbios fala para não fazer. Não te estribes no seu próprio entendimento. Né? Se a gente se apoiar, que o estribe aí é apoiar, né? O subir, né? Montar, né? O estribo de cavalo, né? É uma questão assim, então nós temos que corrigir aqui uma coisa. Deus não nos põe à prova. Ele pode permitir que a prova aconteça, porque isso vai favorecer o nosso caráter. Isso, e nos ensina, né, através da adversidade, através daquela prova. É assim, vamos pegar a experiência de José do Egito. O mal que vocês tentaram fazer contra mim, Deus transformou em bênção. Né? É isso. Agora, não foi Deus que orientou os irmãos de José a vendê-lo como escravo. Não. Né? Isso foi uma questão humana, foi um impulso humano, foi uma maldade humana pela corrupção do pecado. Agora, Deus utilizou aquilo, né, para transformar em bênção, para transformar em bem. E é isso que nós temos que compreender de Deus. Então, vocês que estão nos acompanhando, né, pela rádio, pelo Facebook, depois a mensagem que fica ali no YouTube para que vocês possam compartilhar, vocês que estão nos acompanhando, tenham em mente essa percepção. Né? Talvez vocês estejam passando por um momento de aflição, um momento de adversidade.
Primeiro, ame a Deus obedecendo sobre todas as coisas. Comece por aí. Amar é se entregar, é obedecer, é confiar, é manter a esperança pela perseverança na fé. Então, comece por aí. Agora, manteve o amor, manteve a confiança, manteve a perseverança, né? Obedeça. Né? Obedeça. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática. Tiago fala a respeito disso. Fé sem obras é morta, né? É morta, não serve para nada. Conhecimento por conhecimento sem prática não resolve nada. Então, ame, obedeça, coloque em prática a palavra de Deus e confie. Deixe Deus. Ah, mas tem uma pessoa que fez mal para mim. Descanse. O mal que ele está tentando fazer contra você, Deus vai transformar em bênção. Ah, mas eu perdi meu emprego e agora estou em dificuldades. Descanse no Senhor. Obedeça. Deus vai suprir as suas necessidades, né, da maneira dele, no tempo dele. Aproveite esse tempo para aprender mais de Deus, para conhecer mais a Deus, para se aproximar mais de Deus. Deus sempre vai usar a maldade do mundo, né, e transformar em bênção para aqueles que o amam. É isso mesmo. Deus ele está... tem uma expressão do apóstolo Pedro que está aqui Os Crisóis da Vida, né? Amados. Eu acho bonito porque, para falar de um assunto difícil, Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro a começar o texto com uma palavra tão carinhosa, né? Amados. Amados, amados. Essa expressão que ela é muito recorrente na Bíblia, né? Pedro, João, né? O próprio Tiago, se recorrendo ao verbo amar. Por quê? Porque, na verdade, esse tem que ser o fundamento do cristão. Né? Com Jesus ali em João 13, é nisto que seremos conhecidos que somos discípulos dele. Se tivermos amor uns pelos outros. Né? E, às vezes eu falo disso, né? Muitas vezes nós somos conhecidos pelo motivo errado. Né? Pelo um padrão religioso, pelo um vínculo de uma denominação. Acima de tudo, nós temos que ser conhecidos como cristãos pelo amor que temos uns pelos outros, né? E acima de tudo, é claro, amor a Deus sobre todas as coisas. Sem preconceitos, né, pastor? Porque hoje as pessoas têm tantos preconceitos, assim, algumas coisas elas rejeitam, e na realidade Deus quer salvar a todos. Sim, não importa sim, qual. e a Bíblia declara isso, a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Né? Deus não faz acepção de pessoas, ele não veio para um povo específico. Quando João coloca no seu prólogo ali no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele coloca ali, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele não está falando dos judeus, ele está falando do mundo. Né? Jesus veio para todos, para o mundo. Né? E o mundo não recebeu, como todo. Mas daí João faz um adendo ali no texto, né? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa palavra poder ali no texto de João, ela é muito bonita no texto grego, porque ela é a palavra exousia. Exousia é o poder de escolha, né? Eu tenho escolha. E aí vem a questão, né? Qual que é a sua escolha? Temos que estar escolhendo ao Senhor cada dia, pelo nosso vínculo de estarmos com a Bíblia, pela oração, por termos um testemunho do amor de Deus. Né? Agora, vê que o amor de Deus é tão grande que mesmo na sua soberania, no seu poder, ele nos dá a oportunidade de escolha. Né? Mesmo que ele se entristeça com as nossas más escolhas, mesmo assim ele nos dá a oportunidade de escolher. Né? Isto faz parte do amor. Por quê? Porque Deus ele não quer impor a sua autoridade. Né? Deus ele tem um governo de amor, um governo de equilíbrio, um governo de paz. Né? Ele tem autoridade, né? Mas ele não é um ditador.
Que bonito isso, né? Né? Então, ele fala, olha, esse é o caminho melhor. Né? Eu coloquei, né, o texto bíblico, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. Né? Eu espero que vocês escolham a vida. Né? Mas a escolha é sua. E dar a oportunidade de escolher também faz parte do amor. Quem ama não aprisiona. Né? Quem ama mantém o outro livre. E o amor de Deus mostra isso. A esta compreensão, né, usando aqui os textos, essa compreensão ela vem através da purificação e da maturidade. Né? Se eu não for purificado, texto de Tito capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque a sua mente já foi contaminada. Não é? Então, a questão é, para quem é impuro, vê maldade em tudo, até em Deus. Né? Agora, para quem já foi purificado, todas as coisas são puras para o que são puros. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Quando nós, por exemplo, oferecemos ajuda a alguém, orientação bíblica, orientação cristã, quem é puro vai entender isso como um bem. Fala, não, ele está tentando me ajudar. Quem é impuro vai falar assim, ele está tentando me levar para a igreja dele para pegar meu dinheiro. Depois ainda fala mal dos líderes que usam o dinheiro indevidamente, né? Infelizmente, às vezes isso acontece dentro da própria igreja. Né? Pessoas que pela imaturidade começam a criticar a liderança da igreja, né? E falam assim, não, ele está fazendo isso só para se destacar, só para ter cargo. Né? É a pessoa que ainda não amadureceu, ainda não foi purificada. Então, todas as coisas são puras para os puros. Agora, como que eu vou chegar nessa purificação? Eu tenho que permitir o Espírito Santo me transformar. Eu tenho que, apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Ali que eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente, né? E entregar a minha vida, os meus corpos, né? Como fala assim, entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que eu possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Né? Então, esse processo é o que a gente chama de purificação. É um processo para a vida inteira. Nós, que já temos uma boa caminhada cristã, nós não podemos falar que nós estamos 100% purificados. Jesus vai completar quando ele voltar, né, na glorificação. Mas nós temos que caminhar nesse sentido, né, de ir procurando cada vez nos tornarmos melhores pessoas. Sim, claro, porque nós temos que ter em mente o que o apóstolo Paulo falou. Olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Prossigo para o alvo. Né? E olha que ele já tinha alcançado muito. Né? Não que eu já tenha alcançado tudo, eu não vou chegar a alcançar tudo. Eu tenho que ter em mente que eu vou prosseguir para o alvo, eu vou caminhar para o alvo. Isso faz parte também da minha maturidade. Né? Eu não posso, o ser humano tem mania de se comparar com o pior para se sentir melhor. Né? O ser humano tem mania de olhar para o pior. Por exemplo, uma pessoa que bebe, ele fala assim, mas eu não sou alcoólatra, eu só bebo socialmente. Né? Ele está se comparando com um alcoólatra para se sentir melhor. Né? Tem que se comparar com Jesus para se sentir pior, né? Se compare com Jesus. Né? Jesus, quando utiliza a comparação para a gente, ele nos compara com Deus. Ele fala, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Né? Então, se você quer se comparar com alguém, se compare com aquele que criou você, a imagem e semelhança. Né? E veja aonde estão as falhas, né? Aonde estão os problemas ali. Vão aparecer, né? As falhas, né? A pergunta do Vitor aqui, ó, como a gente pode passar isso para as pessoas, pastor? Como é que a gente pode passar isso para as pessoas, irmã Jô?
Então, eu acho que é o nosso testemunho. Acima de tudo, nós temos que viver essa verdade. Muitas vezes, eu mesma já fui abordada nesse sentido. Oh, você nunca me falou nada a esse respeito, mas eu estou percebendo. Então, o nosso testemunho é acima de tudo. Né? E quando, como dizia São Francisco de Assis, quando for necessário, use palavras. Só quando for necessário. Né? Se alguém perguntar, aí você fala, né? Existe um ditado bastante conhecido, né, que fala que as palavras comovem, são os exemplos que arrastam. Exatamente. Né? Então, o que nós temos que ter consciência? Fazer o nosso melhor. Nós temos que ser cristãos, não apenas professarmos um cristianismo. Né? É só assim, Vitor, que a gente vai conseguir transmitir para as pessoas. Não é falando, é vivendo. Eu não preciso falar que eu sou cristão, eu só preciso ser. Né? É desta maneira que nós passamos para outras pessoas. O que o Marcos coloca aqui, citando, né, o texto, né, do salmista, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e a continuação que ele não colocou aqui desse texto, e um espírito inabalável. Né? Essa palavra é forte. Né? Cria em mim um coração puro. Por que que o salmista está pedindo para Deus isto? Porque ele perdeu a pureza do coração. Né? E aí, Deus, às vezes, tem que criar de novo. Né? Porque muitas vezes a nossa pureza, ela deixou de existir. E como é triste um ser humano que perdeu a pureza, porque a vida fica amarga, ele não vê mais beleza em nada, né? Ele vê tudo pelo viés negativo. É aquela pessoa que coloca defeito em tudo. É aquela pessoa que eu falo que se tivesse a oportunidade de chegar ao céu, ia falar, a primeira coisa que ele ia falar é que a asa do anjo está torta. Né? Ia pôr defeito até na asa do anjo. Na asa do anjo, falar que aquela pena está fora de lugar. Né? Tem gente que é assim, ele ficou tão amargurado com a vida, né? Ele perdeu tanto a pureza que ele não vê beleza mais. É por isso que Jesus, ele traz uma reflexão de pureza, ele fala assim, olha, quando você estiver tenso, quando você se sentir nervoso, impuro, olhai os lírios do campo, olha as aves do céu. Né? Tanta coisa bela que Deus fez, né? Coisas simples e belas. Simples e belas. Olhe para... o que Jesus está falando é encontre beleza nas coisas simples da vida. Você não precisa ser um famoso de mídia, né, para ser feliz. Você não precisa ser um milionário para ser feliz. Olhe para as coisas simples e viva na simplicidade, na pureza que Deus propõe para a sua vida. E você sempre vai ser muito mais feliz. Não podemos usar os nossos sentimentos para classificar as coisas, né? Porque os nossos sentimentos, eles têm um viés já do pecado, né? Tem alguma coisa, a raiva, por exemplo, né? Que nós às vezes nutrimos por certas por isso questões. Que ali em Isaías capítulo 7, quando fala do texto do filho do rei e depois, claro, a profecia aplicada a Jesus Cristo. A questão, ele fala a respeito da maturidade. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse filho, né, comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Né? Então, o que o texto está falando? O texto está falando a respeito de maturidade. Quando que uma pessoa é madura diante de Deus? Quando ela conhece o bem e o mal, né? Ela tem que conhecer os dois lados, mas ter a capacidade, né, de desprezar o mal e escolher o bem. Enquanto ela vê vantagem no mal, é porque ela não tem maturidade. Né? Tem pessoas que vê vantagem no mal e tiram proveito do mal. É uma pessoa sem maturidade. Eu lembro de uma situação em que nós tivemos uma situação de enchente, de tempestades no sul do Brasil. Muitas pessoas fizeram doações para socorrer famílias ali, né? E algumas pessoas de má intenção e má índole que estavam participando da triagem separavam o melhor das doações para elas, né? Para não entregar para as pessoas necessitadas.
né? Essa falta de pureza, essa, né, imaturidade humana, né, é isto que faz os nossos desastres e os nossos problemas. O que nós temos que procurar? Né? Ser purificado em Deus pelo Espírito Santo. É só assim que nós revertemos essa situação, permitindo que o Espírito Santo transforme os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa perspectiva de vida, mantendo o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor do conhecimento a si mesmo, para que também eu possa amar o próximo da mesma proporção. Né? Exatamente. Quando eu gosto de mim, eu quero amar os outros como eu também sou amado, né? Só que eu tenho que gostar de mim na perspectiva de Deus, isso, né? Porque se for na perspectiva humana, eu posso trazer outros males também. Eu vou ser egoísta, né? Eu vou ficar muito egoísta, querer tudo. Fazer que nem o pessoal que separou o melhor das doações para eles. Para eles, né? O apóstolo Paulo, escrevendo ao Tito, naquele texto que o pastor citou, de Tito 1, verso 15, tem uma frase interessante na Bíblia de Jerusalém. O final do verso diz que a consciência dos impuros, das pessoas que não são puras, está corrompida. Está corrompida. Na versão comum fala que está contaminada. Então, aqui, né? é mesmo, a corrupção hoje ela campeia, triste, né? Triste. O que nós podemos tirar de tudo isso? Permita que Deus purifique os seus sentimentos, emoções, a sua vida, a sua percepção do relacionamento familiar, social, conjugal. Permita ser purificado pelo Espírito Santo. E você vai alcançar a paz e o amor que Deus tem proposto para a sua vida. Que lindo, né? É muito bonito estudar a Bíblia e saber o que Deus deseja para cada um de nós. Nós estamos concluindo mais um programa, agradecemos a sua audiência, a sua participação, as suas perguntas. Tudo isso traz uma visão melhor e ajuda outras pessoas, né? Pastor, nós gostaríamos de pedir que o senhor orasse conosco. Vamos orar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecê-lo, de observar a atuação sobre nossas vidas. E pedimos que o Senhor continue nos purificando, nos trazendo maturidade, discernimento e direção espiritual. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue abençoando a cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, cada família por eles representados. Que o Senhor abençoe aqui a programação da rádio, abençoe o Adriano, a Camila, os seus filhos, que todos sejam cuidados pelo Senhor de um modo muito especial. Permaneça conosco, nos dê um dia na tua presença e uma semana guiada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Rádio 87 FM da Sena. O programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.